Olá, me chamo Daniel de Vasconcelos Araújo e, juntamente ao meu camarada Isaac Isaías Nascimento, faremos uma apresentação sobre o Código de Ética da empresa Ambev. Para dar início, irei fazer um breve recorte sobre o contexto operacional e falar sobre a empresa Ambev. A Ambev, ela é sucessora da Companhia de Cervejaria Brahma e da Companhia Antártica, que nasceu da união entre as duas cervejarias. É uma empresa brasileira fabricante de bebidas e pertence ao grupo Anheuser-Busch InBev, que é uma multinacional e maior fabricante de cervejas do mundo. Ela controla cerca de 69% do mercado brasileiro de cerveja e, para fins jurídicos e também contábeis, né, a Ambev é uma empresa de sociedade anônima brasileira de capital aberto e constituída segundo as leis da República Federativa do Brasil. Seu foco principal é a distribuição, comercialização e fabricação de bebidas, principalmente de cerveja. Além disso, a empresa também fabrica refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água mineral. A Ambev possui também uma operação logística de grande escala, envolvendo gestão, armazém, transporte de insumos e a distribuição final do produto. Quanto ao tópico da sustentabilidade, eu farei um aprofundamento maior no decorrer da apresentação. Eh, Nas suas demonstrações contábeis, a empresa elenca como prioridades a disciplina financeira, buscando uma liquidez sólida de custos e também despesas abaixo da inflação, a rentabilidade, criação de valor e também retornar caixa ao acionista. Inclusive, ao final do período de 2023, a empresa conseguiu retornar 11,5 bilhões aos acionistas. Sobre os princípios, a empresa coloca 10 princípios como principais para funcionamento e aperfeiçoamento de toda a empresa. Eles colocam como sonham grande, focam em resultados excepcionais, lideram pelo exemplo e assumem responsabilidade, atraem e desenvolvem pessoas excelentes, constroem marcas que os consumidores amam, crescem juntos com os clientes e também com a comunidade, priorizam soluções simples e escaláveis, gerenciam custos com disciplina, pensam a longo prazo e nunca pegam atalhos. Pode ver que a empresa investe tanto na parte interna dos seus funcionários, a equipe que trabalha por dentro, como também nos usuários, fornecedores e pessoas que consomem o produto, no caso, o consumidor final. A empresa se preocupa desde o início ao fim de todo o seu exercício. Sobre o tópico da sustentabilidade, a empresa coloca esses principais tópicos. Primeiro, a governança corporativa, juntamente com a política, comunicação e treinamentos. Coloca em seguida a gestão da sustentabilidade, gestão ambiental, climática e também de energia renovável. Nisso, a empresa opta por comprar 100% da eletricidade de fontes renováveis, isso para buscar reduzir 25% das emissões de carbono. Na gestão hídrica, eles buscam melhorar de forma mensurável a disponibilidade e qualidade da água para 100% das comunidades que eles possuem em áreas de alto estresse hídrico. No escopo da agricultura, eles buscam capacitar, conectar e gerar empoderamento financeiro para 100% dos agricultores diretos. Até mesmo no ramo da saúde, com segurança e consumo responsável. A empresa busca enfatizar a conscientização
de que as pessoas devem utilizar a cerveja de forma responsável, também para não causar danos e acabar ferindo outras pessoas. No mais, usar de forma responsável. Além disso, a empresa se preocupa com a diversidade, equidade e inclusão, que é um tema bastante recorrente no nosso meio hoje em dia. Por ora, irei dar a minha palavra para meu camarada, que irá fazer uma explanação sobre o Código de Conduta de Negócios. Só um segundo, uma coisa que eu acabei me esquecendo. A empresa também busca um engajamento ainda mais sólido. Realizam anualmente a Semana da Ética. Durante a programação, são promovidos bate-papos, treinamentos e comunicações relacionadas a um tema, e de forma interativa e atrativa para todos. Na edição do ano passado, contou com mais de 7.600 interações, incluindo a participação dos membros de alta administração, que reforçam a importância da ética para a evolução constante da companhia, e também com a presença de convidados externos. Também a empresa publica relatórios anuais, eh, elencando toda a parte da sustentabilidade, como é feito do início ao fim. Enfim, passo a palavra. Pessoal, irei apresentar para vocês o Código de Conduta de Negócios da Ambev, certo? Onde ele destaca vários pontos importantes, desde os seus princípios até a questão mais organizacional da empresa. O primeiro ponto do Código de Conduta é a cultura que a Ambev tem com seus funcionários. Ela determina, no caso, que todos os funcionários cumpram rigorosamente todas as leis. Ou seja, a cultura da Ambev é ter uma política ética e organizacional de acordo com as diretrizes estabelecidas pela entidade, pela própria Ambev, certo? É, Ela também destaca a questão de uma conduta, pulando para um outro ponto, de uma conduta honesta e ética, na qual a companhia ela confia nos seus funcionários, ou seja, ela tem aquela total confiança de que os seus funcionários, eles irão cumprir com toda a política da empresa e seguir todas as leis e diretrizes. A Ambev também, no seu código de conduta, ela se preocupa também com o meio ambiente, com a saúde e com a segurança de todos os seus colaboradores e afins, com, desempenhando, claro, um trabalho que busca atingir o alto padrão de empenho ambiental do, do próprio planeta em si e dos próprios recursos naturais. Ela busca preservar isso, da saúde tanto ambiental como dos seus colaboradores e da segurança que ela tenta trazer para a fim de se manter essa conduta. Outro ponto importante são os direitos humanos, na qual ela busca sempre priorizar isso, que dos direitos que cada ser humano tem, e principalmente em relação aos seus colaboradores, fornecedores, acionistas, ou seja, todo o indivíduo que compõe a Ambev, né, como signatário do Pacto Global das Nações Unidas. A Ambev, eles estão comprometidos com as práticas empresariais que não infringam os direitos humanos, de uma certa forma, claro, preservando sempre essa conduta empresarial e responsável, seguindo sempre os padrões internacionais. Outro ponto importante é o suplemento de bens e serviços, ou seja, os colaboradores eles devem garantir a qualquer custo, a qualquer entrosamento, esse engajamento de negócios. Ou seja, eles buscam, seus colaboradores, eles buscam, de uma certa forma, manter mais um contato, manter uma aliança entre a empresa junto com os clientes, junto com seus fornecedores.
A diversidade e a inclusão, de fato, não deixa de ser indispensável quando se trata do Código de Conduta do Negócio da Ambev. Ela, a entidade, ela busca sempre preservar, sempre manter esse respeito, essa ética, de fato, a toda e qualquer diversidade, a toda e qualquer autenticidade e a qualquer tipo de pessoa, independentemente da sua classe social, etnia, raça ou qualquer outro parâmetro ou padrão exigido pela sociedade. Tem a parte da livre associação, que no caso a Ambev ela apoia também, ela dá esse apoio a todos os seus funcionários, independentemente a qual sindicato eles irão seguir, buscando sempre preservar os direitos e as melhores qualidades trabalhistas a cada um de seus colaboradores. Claro, atualizando sempre os recursos dos ativos, ou seja, se adaptando aos ativos da companhia e priorizando sempre as marcas registradas para tais finalidades. Outro ponto importante em relação ao código de condutas de negócio é o consumo inteligente. É, A Ambev, por ser uma empresa de bebidas alcoólicas, ela determina que nenhum colaborador faça o seu consumo dentro da companhia, a menos que seja para teste ou degustação de uma nova experiência de um novo produto. A concorrência de fato não é deixada de lado quando se fala das condutas de negócio, que claro, em meio a um negócio bombástico e totalmente acirrado que a Ambev tem com outras empresas, ela sempre preserva e acredita na concorrência leal. E por isso a Ambev ela busca sempre conhecer e entender melhor a legislação comercial de toda a sua concorrência, seja no ramo fabril, indústria, comércio, até mesmo seus consumidores. De tanto visto isso, acaba gerando os conflitos de interesse, que é outro ponto destacado dentro da conduta da Ambev, que geralmente são conflitos que não necessariamente é uma violação do código de conduta, mas que de fato tem que seguir o que é determinado em lei e dentro das diretrizes que é estabelecida da empresa. A política anticorrupção, que é um ponto a ser seguido adiante, tem tolerância zero, de fato, em qualquer atividade ilegal que envolva o ato da corrupção. Em relação a brindes, presentes, entretenimento, viagem e outro, que é determinado dentro da conduta de negócios da Ambev, fica vedado qualquer aceitação de qualquer brinde, presente, entretenimento, viagem e outro de colaboradores de terceiros. Ou seja, nenhum colaborador ele não deve aceitar qualquer tipo de, digamos, um contexto mais aportuguesado, um mimo de alguma pessoa externa terceirizada. Claro, caso venha aceitar, isso vai leva para doação e acaba entrando em leilão junto com os outros colaboradores, com a entidade ou qualquer outro órgão que a Ambev tem parceria. Em relação às contribuições políticas e eleições para cargos políticos externos, a Ambev ela dá, tem a qualquer contribuição direta ou indireta, somente poderá ser feita mediante a aprovação prévia do Conselho de Administração da Ambev. Ou seja, qualquer funcionário, colaborador, sócio, dentre outros que compõem a Ambev, para se envolver na questão política externa, é necessário que o Conselho de Administração da própria entidade aprove isso e que, de fato, possa seguir com sua candidatura. Em relação aos livros, registro e controle contábeis que a entidade oferece, que abrange, que se enquadra nesse código de conduta de negócios, é a transparência. Eles preservam muito pela transparência da informação,
da ética, que são as informações que estão inseridas dentro desses controles, dentro desse registro, dentro dos próprios livros contábeis, seja ele o diário ou razão. Tem a questão da honestidade, ela busca sempre manter um parâmetro digno, fiel e responsável de toda e qualquer informação que contábil que venha sendo digerida e gerada no contexto de negócios. O manual de negociações, sejam, que é outro ponto elencado dentro desse código, é que todos os investidores eles devem ter acesso às mesmas informações ao mesmo tempo. Ou seja, ela não faz essa restrição, de fato, das informações que cada um oferece e que, de fato, vem a oferecer, certo? Eles buscam sempre manter esse parâmetro de que todo e qualquer investidor, consumidor ou até mesmo colaboradores internos tem que ter essas informações em tempo reais. Ou seja, todos receberem a informação ao mesmo tempo. Outro ponto importante são as informações confidenciais. A confidencialidade é algo primordial dentro do ramo do negócio, seja ele na questão ética, profissional, financeira, contábil ou até mesmo organizacional da entidade. E essas informações que a Ambev ela acaba gerando dentro do seu contexto organizacional, ela tem que ser confidenciais e que nenhuma outra companhia diferente dela deva ter acesso a essas informações. Em relação aos e-mails, internet e sistema de informações que a Ambev disponibiliza aos seus colaboradores, eles são, como é que eu digo, monitorados, claro, e todos os seus dados que trafegam pela rede de sistemas da companhia pertencem exclusivamente à companhia. Ou seja, o e-mail corporativo, a rede de internet, o próprio sistema de informação que é alimentado pelos seus colaboradores é total, é de total exclusividade da companhia, ou seja, da Ambev. A ética digital. Vivemos num mundo em que a internet é uma terra sem dono, mas a Ambev, ela busca sempre manter essa ética digital dentro desse campo chamado, desse mundo, desse universo chamado internet. É, ela busca sempre manter seu controle de forma responsável e ética, sempre medindo os esforços para coletar os dados suficientes e necessários, claro, sem dúvida alguma, para que mantenha a integridade da informação no contexto organizacional. As redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea são certificados, claro, a qualquer custo, a qualquer comentário que seja gerado dentro do ambiente de trabalho ou fora, tem essa padronização profissional. Ou seja, a, exige, existe um controle do que é publicado e do que não é publicado dentro das redes sociais da Ambev, seja ele em site eletrônico, redes sociais, meios de comunicação e telecomunicação. Tem sempre essa padronização profissional, ética, que mantém sempre os seus valores, que mantém, claro, né, sempre seus valores consolidados e protegidos. Em relação ao uso de ativos da companhia, eles não podem ser usados para fins pessoais, ou seja, todos os ativos da companhia eles devem ser usados para benefício próprio da própria companhia. Como assim? Se a companhia ela disponibiliza de materiais, voltando para um contexto mais digital, a rede social, toda rede social
da companhia, ela tem que ser voltada exclusivamente para a companhia, ou seja, desde a sua publicação até aos comentários oriundos dela. Em relação ao código de comunicação responsável, ele visa garantir que, em relação ao marketing e comunicações comerciais, acabem se fundindo, ou seja, se tornando um só. O marketing para divulgar todo o produto, toda a inovação da empresa e a comunicação comerciais para fazer negociações com fornecedores, colaboradores, tanto interno como externo, de fato, certo? A fim de, a fim de que todo e qualquer resultado oriundo disso, eles sejam dirigidos a um ambiente de pessoas que não estejam aptas a ingerir bebidas alcoólicas, ou seja, tem que ter esse controle e essa ambivalência de que o público-alvo da Ambev a maioria são que ingere bebidas alcoólicas, mas tem que ter um cuidado com a informação para aquelas pessoas que não acabam ingerindo esse tipo de bebida. Em relação à comunicação externa, tem a questão do mercado e da questão da imprensaria, certo? A questão do mercado, ele busca sempre ter esse contato com as áreas de relações, com seus investidores, claro, sempre que houver um pedido da comunicação. Isso é indispensável. Essa área, que é a área do mercado, ela prepara para comunicar, ou seja, está sempre atenta às inovações originárias da empresa e a fim de ter um desempenho e promover atividades que fazem com que gere recursos, ou seja, uma venda para a companhia. Em relação à imprensaria, que é a própria imprensa, é sempre que é contatado, que transfira a chamada para a área de comunicações externas, ou seja, ela é como se fosse um receptor da informação, que de fato as informações, a entrevista, elas nunca devem ter, no caso, sem uma autorização prévia da área, claro, isso é indispensável, e que sempre que identificar uma veiculação incorreta das notícias, ou alguma informação que afetem a imagem da Ambev, ela acaba informando imediatamente a área da comunicação externa. Em relação ao comitê de ética ao comitê de ética, nessa parte da questão da gestão do código de conduta e da responsabilidade do comitê de ética, ele é formado geralmente com um diretor-geral, um CEO, tendo também um diretor financeiro e também com as relações com seus investidores, diretor de gente e de gestão. Sempre tendo essa sincronização, essa sintonia, esse secretismo entre esses cargos que a entidade proporciona, que está vinculado ao comitê de ética da Ambev. Em relação aos contatos que de canal de compliance e de canal de ouvidoria, por meio do canal de compliance, a Ambev ela pode facilmente tirar dúvidas sobre o código de condutas, reportar um conflito de interesse, solicitar aprovação, solicitar aprovação antes de realizar uma doação, assim como também solicitar aprovação para alterar ou criar um novo programa. Sem contar também que ela pode acessar documentos e políticas dos programas de complexo e também fazer perguntas relacionadas aos programas de anticorrupção e
concorrencial. Em relação ao canal de ouvidoria, os funcionários eles são encorajados a relatar qualquer violação às leis, independentemente da pauta que seja, sempre mantendo a regulamentação do código e mantendo e priorizando as políticas da Ambev, seja ela seja a comunicação feita ao gestor, à área de complexo ou ao próprio canal de ouvidoria. Em relação à política de respeito da Ambev, tem a questão do objetivo, que a Ambev ela busca sempre manter o respeito tanto entre seus funcionários, colaboradores, clientes, sócios, diretores, ou seja, todo em todo o grupo organizacional que fazem parte da própria Ambev. Ela tolera qualquer tipo de discriminação, seja que acabe gerando a negação injusta de igualdade de tratamento, ou seja, a Ambev busca não fazer distinção de pessoa, de classe social, de cor, de etnia. Ela busca sempre manter o altruísmo, manter sempre a ética e manter os funcionários sempre otimistas das realizações, visando sempre isso com o seu próprio objetivo de fazer com que a empresa ela cresça de forma mais sólida e, claro, mantendo sempre esse enfoque que é a política do respeito, fazendo com que qualquer ato de discriminação acabe limitando a contratação da pessoa caso ela esteja em processo de demissão. Na própria demissão, se caso o colaborador tenha sido admitido, ou seja, acaba também perdendo algumas promoções, seja ela elevação de cargo, acaba tendo algumas advertências em relação à sua disciplina e acaba perdendo alguns benefícios em relação aos treinamentos e as decisões de uma remuneração extra ao longo do período de sua carreira como colaborador. Tais circunstâncias, tais discriminações, elas estão atribuídas geralmente à raça, à cor, à origem, à etnia, à nacionalidade, em relação ao sexo, à sua entidade de gênero, em relação à idade, em relação à questão física, que é muita a questão da massa corporal, do peso. Tudo isso faz com que o funcionário ele acabe tomando advertências graves, até mesmo acarretando a sua própria demissão, como falado anteriormente. Em relação também a essa política do respeito que a Ambev tem, ela visa muito essa parte do assédio, claro, isso é indiscutível, eu acredito que isso é em todas as empresas, ou maiorias, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, que ela abomina qualquer tipo de assédio, seja físico ou psicológico, de colaborador a empregador. E também a questão do assédio sexual, que é implementando um subgrupo da questão do assédio. Ele tem uma parte mais específica que faz com que qualquer pessoa ela acaba tendo um comportamento sexual indesejado e, ou acaba tendo algum toque da questão mais de um toque não solicitado. É como se a pessoa ela fosse evasiva em relação ao toque físico a outra pessoa, independentemente que seja em partes íntimas ou não, mas acarretamento do toque físico em si, dependendo da pessoa que está sendo tocada, pode acarretar num assédio sexual. Ela também acaba tendo esse reporte
Caso o colaborador ou qualquer outro que compõe a entidade tenha sido submetido a qualquer forma de assédio ou discriminação, como falado anteriormente, e que você de fato testemunhou que outras pessoas que tinham sido submetidas a tal, é seu dever como colaborador que mantém a conduta ética, política, organizacional e administrativa da Ambev fazer a denúncia ao próprio canal de ouvidoria com um número de telefone disponível e que sua ou através de site do corporativo. Claro, mantendo sempre a confidencialidade e, caso o funcionário queira, o anonimato, de que a pessoa que vai receber a denúncia não saiba de quem de fato denunciou. E isso, após essa denúncia, após esse reporte todo, irá surgir uma investigação, certo? A Ambev ela irá investigar qualquer denúncia feita, qualquer tipo de violação dentro do próprio código de política, de maneira imediata, seja na questão, como dito, organizacional, financeira, pessoal, corporativa, e que de fato a pessoa que foi denunciada, ela imediatamente ela acaba tendo as suas punições de acordo com a própria política do respeito que a Ambev determina e estabelece para seus colaboradores. Outro ponto importante dentro da política do respeito é a confidencialidade. A confidencialidade é algo primordial em qualquer organização e a Ambev ela primoriza isso em relação a todos e qualquer, voltado, claro, perdão, voltado ao âmbito de denúncias e de discriminações, de assédio dentro da própria Ambev. A confidencialidade é indispensável porque faz com que todas as denúncias, independentemente do tempo em que ela tenha ocorrido, ela passa por um processo de investigação e que de fato não faz com que manche a imagem da pessoa a qual sofreu a denúncia. Também, após essa contextualização, as medidas corretivas e disciplinares, ou seja, o colaborador ele acaba tendo algumas medidas corretivas e disciplinares, claro. Isso é para qualquer tipo de funcionário. A empresa, como dito anteriormente, ela não faz distinção de pessoas, ela segue sempre essa política rigorosa a todo e qualquer funcionário e usa sempre suas medidas corretivas apropriadas para incluir uma pauta muito importante, essa pauta muito importante, a qual pode ocorrer com alguma advertência, seja ela escrita ou verbal, a suspensão, a transferência de setor ou até mesmo, em caso bem mais grave, a própria demissão, inclusive por justa causa do colaborador, do funcionário. Em relação ao padrão que a Ambev determina, ela busca sempre definir padrões mínimos, claro, mas sempre detalhistas, em relação a prevenir a parte do assédio, a discriminação em todo o trabalho, em todo o local da empresa, da indústria em si, do comércio, interligado à Ambev, a fim de, claro, manter sempre a ética, a política, o respeito e tudo que gera essa parte mais humana e beneficente à própria empresa. E, de fato, os funcionários, eles podem confiar nesta política ou em sua política ou leis locais, que lhes dá mais direitos. Esse corte trouxe para que fique bem claro como a Ambev ela busca sempre consolidar isso. Há uma forma de sempre prevenir e beneficiar as pessoas vítimas de qualquer tipo de assédio, discriminação ou de qualquer situação indesejável que dificulte seu processo
no ambiente de trabalho e acaba dificultando mais ou atrasando o seu desenvolvimento no trabalho, na própria indústria, comércio ou qualquer outro intuito interligado à Ambev. E por fim, para dar continuidade à nossa apresentação, irei discorrer sobre a política anticorrupção. Bom, é notório que, para se ter uma empresa sólida, a empresa deve cumprir rigorosamente uma política anticorrupção. E na Ambev, eles buscam, com o programa de ética e compliance, refletir uma cultura de integridade e cumprimento das legislações nacionais e estrangeiras. Aqui a Ambev e suas subsidiárias estão sujeitas. Os dispositivos contidos nessa política anticorrupção têm por objetivo a manutenção dos mais altos padrões de ética negocial, reforçando a política de tolerância zero à corrupção. A Ambev, ela espera que não só seus conselheiros e diretores, mas também todos os funcionários, em conjunto ou separadamente, e também seus intermediários, cumpram rigorosamente, como já foi dito, o código de conduta e as leis aplicáveis, e também mantenham os mais altos padrões éticos de conduta de negócios. Esta política complementa as disposições gerais previstas no Código de Conduta de Negócios e foi desenvolvida para ajudar todos os funcionários a cumprir a Lei número 12.843, 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção brasileira, e também suas regulamentações. O Foreign High Corrupt Practice, que é a lei estrangeira, né, dos Estados Unidos, FCPA, e também a Lei número 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, lei brasileira, bem como outras leis nacionais e internacionais relacionadas ao suborno e à corrupção, inclusive de forma privada, aplicáveis à Ambev em conjunto à legislação anticorrupção. Funcionários e intermediários da Ambev são estritamente proibidos de direto ou indiretamente, por meio de terceiros, como por exemplo intermediários, prometer, oferecer, dar ou autorizar o pagamento de vantagem indevida, independentemente do valor do funcionário público ou a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas ou a ele relacionados. A vantagem indevida é um crime que está previsto no artigo 333 do Código Penal e consiste em oferecer uma vantagem indevida a um funcionário público em troca de algum tipo de favor ou benefício. E esse tipo de pena está prevista em até 12 anos. A empresa coloca como vantagem indevida qualquer pagamento ou coisa de valor tangível ou intangível oferecido, prometido, dado ou autorizado direta ou indiretamente para um funcionário público ou terceiros, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas a eles relacionados, para obtenção ou manutenção de negócios ou qualquer outro benefício ou vantagem próprios, tangível ou intangível. Para a companhia, a definição de vantagem indevida deve ser interpretada de modo amplo, podendo compreender, por exemplo, condutas ilícitas como pagamentos ou doações em produtos ou dinheiro, oportunidade de negócios, favores, brindes ou presentes, entretenimento, inclusive ingressos para shows e eventos, olha aí, viagens, passagens aéreas, estadias ou refeições, fornecimento gratuito de produtos ou com descontos especiais, oferta de emprego, inclusive estágio remunerado ou não, para funcionário público ou pessoas próximas a ele. A Ambev não tolera de maneira alguma também contribuições a partidos políticos e campanhas eleitorais. É, a Ambev e suas subsidiárias estão proibidas de realizar contribuições políticas de qualquer natureza,
mesmo em países ou regiões em que essas contribuições sejam permitidas pela legislação local. E vocês sabem, né, que existem muitas brechas e meios para acontecer tanto o crime de lavagem de dinheiro, como também o favorecimento a candidatos políticos. Claro que feito de forma ilícita, a empresa irá tentar se beneficiar de uma forma e financiar a campanha do candidato para que haja algum retorno no futuro. E isso pode ser feito de várias formas, inclusive em processo licitatório. A empresa irá concorrer a algum tipo de obra, irá fazer alguma superfaturação da obra e obter um lucro, né? Não gastando a despesa que foi orçamentada previamente, isso fazendo com que a obra muitas vezes aconteça pela metade, venha uma obra mal feita e às vezes nem até mesmo inacabada, e isso só causa prejuízo não só para nós, os consumidores, mas também para toda a população, que direto ou indiretamente será atingida por esse tipo de prática. Vale ressaltar que qualquer tipo de funcionário está estritamente proibido de frustrar ou fraudar o processo licitatório e também contratos. Quanto aos registros contábeis, os funcionários da Ambev e os intermediários deverão sempre atuar no sentido de garantir que as demonstrações financeiras, livros e registros representem de maneira precisa, clara e completa e com o detalhamento adequado. Isso também para fins de transparência, né? Ninguém vai querer ver uma empresa que frauda esse tipo de coisa, coloca registros contábeis de forma equivocada, como aconteceu. Não equivocada, né? De forma intencional. Que foi o caso da Americanas, você viu o reboliço que aconteceu lá. Para que os acionistas vissem um resultado positivo quando isso não acontecia de fato, né? Ninguém quer investir na empresa que comete esse tipo de crime. Enfim, a empresa, a Ambev, deve ter o detalhamento adequado de todos os negócios e operações da companhia. Todas as transações devem ser registradas e gerenciadas de acordo com a política contábil da companhia e com as demais políticas do departamento financeiro, incluindo aquelas relacionadas ao orçamento da seguinte forma: ter um propósito de negócios direto relacionado à transação, ser executada em conformidade com a delegação de poderes, Delegation of Authority, da companhia, refletir de forma clara e precisa as operações da companhia, ser registrada de modo que permita a preparação de demonstrativos financeiros de acordo com as normas aplicáveis de contabilidade, estar em conformidade com a legislação tributária aplicável e manter a prestação de contas dos ativos. Importante ressaltar que nenhum funcionário ou intermediário deve se envolver na falsificação de qualquer registro contábil ou outro registro de negócios, e todos os funcionários intermediários deverão responder completa e corretamente quaisquer questionamentos que lhes sejam feitos por auditores internos ou externos da companhia, ou dos auditores de qualquer autoridade reguladora. A empresa enfatiza que o descumprimento dessa política poderá resultar em punições civis e criminais. Para a Ambev e os funcionários ou intermediários envolvidos, além de poder gerar sanções disciplinares para tais indivíduos, incluindo, mas não limitando, a demissões por justa causa e também ressarcimento dos danos causados. Fora que quem cometer esse tipo de coisa ter, vai ser passível de receber uma punição criminal, né? A Ambev também deixa bem claro, né, que o funcionário que souber de algum caso, no caso tem alguma suspeita ou conhecimento de algum desvio de conduta desta política anticorrupção, ele tem o dever
de reportar imediatamente à ouvidoria da Ambev. Eles possuem até um canal direto para comunicações de violações e leis e também regulamentos. Fora a ouvidoria da Ambev, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. No site eles têm até o número, e com certeza eles devem fornecer para seus funcionários, eles já devem passar tudo, o número de telefone para que seja feita a denúncia de forma confidencial e sigilosa, tanto quanto possível. Isso entra até em conformidade com nossa lei brasileira, a Lei 9.613/98, que é conhecida como a Lei de Lavagem de Dinheiro, que também nos enfatiza o dever do profissional de contabilidade informar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, em caso de suspeita de lavagem de dinheiro. Da mesma forma como acontece aqui na política anticorrupção da Ambev. Os funcionários têm estritamente a obrigação de comunicar a suspeita de forma imediata quando acontecer algum tipo de irregularidade dos seus colegas de trabalho e dos seus próprios superiores. E por fim, para concluir, eu quero dizer que quando olhamos para uma empresa, sequer imaginamos a dimensão das suas políticas por dentro de como funciona essa empresa. Aqui mesmo, como no caso da Ambev, uma empresa de cervejas, nós fizemos um paralelo sobre o contexto operacional, todos os seus princípios, a questão da sustentabilidade, como eles dão muita prioridade a isso. Depois falamos também do código de conduta, a política do respeito e a política anticorrupção. Percebemos que há um comprometimento muito grande, tanto dos seus diretores e seus funcionários, em cumprir todos esses princípios e normas da empresa estabelecidas aqui na apresentação, e isso é muito importante, tanto para as pessoas que estão conhecendo agora a história da Ambev e como funciona lá dentro, para os seus consumidores que às vezes não têm conhecimento de tudo que acontece dentro do âmbito empresarial, mais propriamente da Ambev, né? Então, eu gostaria de agradecer sobre todos os assuntos mencionados aqui na apresentação e espero que dê para clarear de uma forma bem explicativa todos os tópicos que foram abordados na nossa apresentação. Então, muito obrigado pela atenção e muito obrigado.